Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Hoje a gente quer dar continuidade ao nosso módulo 1, módulo de componentes eletrônicos, né? Que é a base do nosso curso voltado para a área de manutenção de equipamentos de informática. Vale lembrar que o nosso curso também dá base para outros tipos de manutenção. A base que nós oferecemos também pode ajudar o aluno a se desenvolver em outros tipos de manutenção que não os equipamentos de informática. Então, salvo os esclarecimentos, essa aqui é a aula de número 9. E antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, a gente queria esclarecer algumas nomenclaturas aqui importantes, de algumas coisas, inclusive, que a gente já viu, mas é importante que a gente tenha clareza, porque a gente vai usar bastante essa nomenclatura, então a gente vai deixar esclarecido aqui, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Então, falando a respeito das unidades, a gente aprendeu que nós temos uma unidade central, nós temos os múltiplos, né, no caso o quilo, o mega e o giga. E no caso dos submúltiplos, nós temos o mili, o micro e o nano. Então, só para esclarecer aqui, giga é com G, mega é com M, quilo é com K. Mili é com M minúsculo, micro é com a letra Mi, aqui está uma diferença, né? Não é com M, é com Mi. Então, Mi representa micro, essa aqui é importante a gente aprender. E nano é N minúsculo. Falando das unidades de energia, a gente aprendeu que corrente contínua em inglês é DC. Por que DC? Direct Current, ou seja, corrente direta. Ou em português se escreve CC. Se a gente falar de corrente alternada, em inglês a gente vai ter AC. Por quê? Alternate Current. Em português se escreve CA. Então, essa é a nomenclatura que a gente queria esclarecer, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida quando formos utilizar. Lembrando que esses múltiplos e submúltiplos, né, multiplica por 1000, sempre avança 3 casas no zero, e aqui divide por 1000, é utilizado não somente em tensão, corrente ou resistência, vai ser usado em outros tipos de grandeza. Então, por isso que a gente está trazendo isso aqui, esclarecendo bem para você. Continuando, então, agora com o nosso conteúdo novo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características, alguns parâmetros que estão embutidos dentro daquilo que a gente tem falado, né, da onda. Então, a gente tem visto, colocando aqui um gráfico, né, para expressar, por exemplo, a variação de tensão. Então, aqui representa U, aqui representa T. Então, a gente tem aqui, em função do tempo, uma dada variação de algum tipo de energia. No caso, a gente está colocando U, mas poderia ser, por exemplo, poderia ser ampere, poderia ser resistência. Então, a gente está mostrando aqui que essas grandezas poderiam variar o seu valor com o tempo. Esse tipo de gráfico que nós colocamos para expressar, para descrever a grandeza que a gente quer mencionar, ele é chamado de forma de onda. Então, quando a gente fala forma de onda, a gente está falando de como a onda, ou seja, de como o gráfico é desenhado. Por exemplo, eu vou desenhar aqui uma corrente contínua pulsante, que a gente já aprendeu. Se eu for colocar, né, o nome para essa forma de onda, para esse gráfico que descreve a tensão em função do tempo, eu vou dizer, por exemplo, que isso aqui é uma onda quadrada. Por quê? Porque o aspecto visual, quando eu olho para essa onda, ela se parece com um quadrado, né? Se eu desenhasse, por exemplo, aqui, ó, se eu desenhasse, por exemplo, um outro tipo de forma de onda, vamos colocar assim, ó, e eu colocasse o nome dessa forma de onda, ela ia ser chamada de onda dente de serra. E assim sucessivamente,
a gente tem nomenclaturas, por isso que eu comecei falando de nomenclatura dos múltiplos, submúltiplos, do DC, do AC, e agora a gente tem o conceito de forma de onda, uma nomenclatura para gráfico que representa algum tipo de grandeza elétrica, e cada tipo de forma de onda ela vai ser caracterizada também por um nome. Então, onda quadrada, onda dente de serra, e assim sucessivamente a gente tem a classificação desses tipos de forma de onda com seu nome peculiar. O que nós queremos mostrar aqui para você também é que a forma de onda, ou seja, o gráfico que você tem para representar aquela grandeza, ele pode, na verdade, ser uma expressão matemática, por exemplo, de um determinado comportamento elétrico. Então vamos desenhar aqui um exemplo. O que eu desenhei aqui? Eu vou representar de uma forma simples, só para dar para você uma ideia. Então, eu tenho f de x, que é igual, por exemplo, a 2x mais 1. O que representa isso aqui? Representa que nesse x aqui, ó, eu vou colocar os segundos. Então aqui é o tempo. No x aqui eu estou colocando o tempo. E o f de x é o valor final do u que vai ser plotado aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exemplo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, vamos fazer aqui o primeiro valor. 2 vezes 1, mais 1, né? Porque o x está valendo 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, esse primeiro valor, ele aparece aqui, ó. Se eu colocar 2 vezes 2, mais 1. Por que 2? Porque no lugar do x estou colocando 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, está aparecendo aqui, ó. Se eu colocar 2 vezes 3, né, no lugar do x, estou colocando 3. Então, 2 vezes 3, que é o x, mais 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, está aqui, ó. Então, você começa a perceber que essa equação aqui, ela está dando para mim o comportamento da onda. A onda está se comportando conforme essa equação. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você saber que qualquer tipo de onda que você venha a ver, né, a medir, ela pode ser traduzida numa forma matemática também. Então é isso que permite, né, ao pessoal de projeto, só para você ter conhecimento, é isso que permite ao pessoal de projeto muitas das vezes transformar uma onda na outra. Então eles vão trabalhar com alguma ferramenta matemática para fazer isso acontecer. Não vamos entrar em detalhes porque não é o nosso objetivo projetar aqui. Mas é importante você saber que uma equação matemática é a expressão de uma onda, né? Ela pode expressar uma onda para que depois, numa aula futura, que a gente vai falar de uma onda particular que a gente usa muito em eletrônica na prática, você vai entender aquela função matemática com mais facilidade. Então é por isso que eu estou explicando para vocês o conceito de que uma onda ela é também uma expressão matemática que está sendo o resultado da onda é na verdade esse f de x aqui, que a gente poderia chamar de y, né? Então, uma onda é isso, ela é uma expressão matemática. Aqui eu tenho os valores de entrada, que seria, por exemplo, o tempo. Então, 1, 2, 3, está mudando o x, estou variando o x. Uma hora x vale 1, uma hora x vale 2, outra hora x vale 3. E o resultado, o y, que é a saída, que é a onda que vai aparecer no gráfico, é o y, que são esses valores aqui que eu calculei. Então, esse é o conceito de que uma onda ela é expressa através de algum formato matemático. É importante saber isso para a manutenção? É importante porque nós vamos apresentar para você um outro tipo de onda que a gente usa muito na prática e que você só pode ter um pouquinho de entendimento sobre ela a partir do entendimento de alguma coisa nesse conceito matemático. Então, era isso que a gente queria falar, não vamos aprofundar. É só isso que a gente queria mostrar para você inicialmente. Continuando, então, dentro do nosso trabalho aqui, dentro do assunto, né, das ondas e do projeto, né, do processo que nós temos para poder entender como é que funciona uma onda,
nós queríamos trazer para você o conceito de simetria. Então, vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Quero trazer para você o conceito de simetria e assimetria. E vem a ser isso. Então, simetria, vou fazer 3 tipos de exemplo para você ver. Vou colocar inclusive no mesmo gráfico, um do lado do outro, tá? Só para representar, para mim não ter que ficar apagando. Então, por exemplo, numa onda DC pulsante, ó, uma onda DC pulsante aqui, ó. Então tá pulsando, né? Aqueles pulsos. Eu tenho aqui 50% de tempo que ela fica ligada, o DUT, né? Lembra do DUT? Então ela tem um DUT de 50% e os outros 50% ela está desligada, ela está em off. O DUT é quando ela está em on. A gente já explicou isso, não vamos entrar em detalhes. Então essa onda ela é simétrica. Por que ela é simétrica? Onde está o conceito de simetria? Ela é simétrica porque a parte que fica ligada é exatamente igual à parte que fica desligada. Se ela fosse assim, por exemplo, ó, vou redesenhar aqui para a gente facilitar. Se ela fosse um pouquinho menor, ao invés de ser 50%, ela fosse aqui 40% de DUT, e aqui seria 60%, né? Porque a totalidade tem que dar 100%. Então, eu diria que esta onda é uma onda assimétrica. Então, o que é simetria para uma onda DC pulsante? Se ela for 50-50, a igualdade entre o período que ela liga e o período que ela desliga faz ela ser uma onda simétrica. Isso é simetria. Agora, numa onda que eu tenho 40% ligado, 60% desligado, está desbalanceado, está desigual. A este resultado, a este comportamento, eu chamo essa onda de uma onda assimétrica. Então, isso é importante a gente perceber no comportamento de uma onda DC pulsante. Falando a respeito aqui, vou desenhar um outro eixo aqui, como se a onda partisse daqui. Falando a respeito, por exemplo, de uma onda DC, para mim ter simetria em DC, eu tenho que ter 2 fontes. Então aqui eu tenho uma fonte nesse gráfico de cima, aqui eu tenho uma fonte nesse gráfico de baixo. Vou redesenhar ela aqui com a polaridade certa, né? Eu tenho uma onda aqui, né, colocada aqui. Então aqui está o meu terra, aqui também está o meu terra, o mesmo ponto, tá? Aqui eu tenho 10 volts, e aqui eu tenho, por isso eu coloquei ó, a parte maior, porque você sabe, a parte que o símbolo aqui é maior, ó, que esse traço é maior, mais longo, é onde está o positivo. E aonde está pequenininho é onde está o negativo. Por isso que aqui embaixo eu fiz o maior para o terra, por quê? Porque aqui vai ser menos 10. Está dizendo que esse ponto aqui é mais negativo que a referência. A gente já aprendeu isso. Então, eu tenho 2 fontes diferentes. É como se eu tivesse naquele exemplo da pilha que eu dei. Eu tenho 2 pilhas. Uma está ligada com o negativo no terra e outra está ligada com o positivo no terra. Então eu vou ter mais 10 em relação à referência e outra eu vou ter menos 10 em relação à referência. Se eu pegar essas 2 fontes para ligar um circuito, vamos dizer que tem um circuito aqui, ó. Vamos dizer que tem um circuito aqui. Tem o terra. E eu liguei menos 10 nesse circuito e eu liguei também mais 10 nesse circuito. Então eu estou alimentando este circuito com uma fonte simétrica. Por quê? Porque eu tenho 2 fontes contínuas, ou seja, aqui é fonte DC, aqui também é fonte DC. São 2 fontes separadas. Só que uma é 10 positivo em relação à referência e a outra é menos 10 negativo em relação à referência. Como eu estou mandando as duas para dentro de um circuito, eu estou alimentando o circuito com uma fonte simétrica. Estou alimentando o meu circuito com uma fonte DC dupla. Ela é dupla e ela é ao mesmo tempo simétrica. Como seria uma fonte dupla DC que não fosse simétrica, que para ela ser assimétrica? Eu poderia ter mais 10 aqui, por exemplo, e eu poderia ter aqui menos 5. Então, mais 10 aqui, menos 5 aqui, aqui é maior do que aqui. Então, eu tenho uma fonte assimétrica. Se eu tivesse, por exemplo, mais 3 aqui em cima e menos 5 aqui embaixo, ela é o quê? Simétrica ou assimétrica? Fica claro que ela é assimétrica. Por quê?
porque é diferente os valores. Então, conceito de simetria para uma fonte DC comparada com uma outra fonte DC. Elas têm que ter os valores invertidos e iguais, né? Falando de uma fonte complementar, eu estou alimentando com fonte positiva e fonte negativa. Falando agora desse conceito, esse mesmo conceito, já falamos de DC pulsante, já falamos de duas fontes DC, agora vamos falar da fonte AC, que foi a última que a gente aprendeu. Como é que seria uma fonte AC simétrica? Então eu tenho, por exemplo, aqui 10 volts aqui em cima. Para ela ser simétrica, eu tenho que ter menos 10 volts aqui embaixo. E mais um detalhe ainda, ela precisa ter o mesmo tempo. Então daqui a aqui, eu preciso ter X de tempo. E daqui a aqui, eu preciso ter também o mesmo X. Então, simetria perfeita em fonte AC, os dois valores iguais, a parte positiva e a parte negativa, e os dois períodos de tempo iguais. Quando isso não é verdade, ela é uma fonte assimétrica. Tem aplicação na prática para as duas? Tem. A gente usa na manutenção fonte simétrica, dependendo do equipamento. Né? Por exemplo, no amplificador, você tem uma fonte simétrica. E fontes assimétricas, a gente usa também em alguns equipamentos, algumas placas, em que a gente coloca lá um valor assimétrico que nos interesse. Então, queria esclarecer isso para vocês, o conceito de fonte simétrica e fonte assimétrica nos três tipos de energia, DC, DC pulsante e AC. Continuando então o nosso trabalho aqui, agora a gente quer falar a respeito de uma outra grandeza que aparece também na onda, que é a grandeza do período. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui uma fonte DC pulsante. Então, a fonte DC pulsante, a gente já conhece, tem esse formato aqui. E vamos dizer que o tempo total do início aqui, do começo da onda, até esse valor aqui, ó, vamos dizer que esse tempo seja um tempo de 1 segundo. Então eu tenho 1 segundo do início aqui, ó. Eu tenho 1 segundo para que fique em positivo aqui, em mais, vamos colocar mais 10, né? Estamos padronizando esse valor. Mais 10 volts. Aí ele fica, vamos colocar que fosse meio segundo, né? Vamos dizer que aqui fosse até aqui meio segundo. E aí no outro meio segundo, que é o que está aqui, ele fica em 0. Então o tempo total desse ciclo completo é 1 segundo. Então esse é o período da onda. Então o primeiro conceito que nós tiramos aqui é que o T, que é o período de uma onda, é o tempo que a onda gasta para fazer a excursão, ou seja, para que ela apareça no gráfico sem que ela, a princípio, repita algum traço. Por exemplo, ela está fazendo positivo, ela está fazendo o 0. Quando ela for aparecer aqui, ela vai começar a se repetir. Ela vai fazer o positivo de novo aqui, ó. Então, a parte que você tem em que há uma repetição da onda como um todo, você não considera. Você só considera o pedaço da onda em que você consegue identificar. Com esse pedaço aqui, ó, eu consigo identificar que é uma DC pulsante. Por quê? Porque eu tenho uma parte positiva que é de 10 volts, em meio segundo, durando meio segundo, e eu tenho uma parte que fica em 0 durante meio segundo. Então eu descobri, através desses dois valores, que é uma DC pulsante. Então, com esse valor mínimo, eu identifico a onda, eu pegando o valor, a medida de tempo, entre esses dois pontos, eu descobri o período da onda. No caso, o período dessa onda é quanto? 1 segundo. Então, o que é o período de uma onda? O período de uma onda é quando eu caracterizo uma onda sem que haja repetição da onda. Porque daqui para frente, como eu desenhei, vou desenhar aqui de novo, ela volta a se repetir, ó.
e volta a se repetir, ó. Se eu continuar desenhando, ela vai sempre se repetir. Então, esse pedaço aqui, ó, e esse pedaço aqui, ó, na verdade é uma repetição desse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço que se repete não conta para a medição de período. Eu quero o valor mínimo que eu identifico a onda. É esse pedaço aqui, que é o mesmo que esse pedaço aqui. Por isso que eles vão ter sempre o mesmo valor. Se daqui a aqui tem 1 segundo, daqui a aqui tem que ter quanto? 1 segundo. E daqui a aqui tem que ter quanto? 1 segundo também. Então, o período de uma onda é isso aqui. A parte em que eu identifico o tempo que a onda gasta para ela ser desenhada completa, sem que haja repetição. Então, isso é importante. Período, essa é a definição. Nós podemos também fazer a mesma definição para corrente alternada. Então, vamos ver como é que fica em corrente alternada. Temos o nosso gráfico aqui. Então, vamos colocar uma onda de corrente alternada assim, ó. Então, eu tenho 10 volts aqui. Aqui eu tenho 0, esse pedaço aqui, ó. Aqui é 0, vou até rachurar aqui, ó. É 0 e 0. Eu fiz assim porque é de propósito para a gente poder avaliar o período. Então, ela fica 10 volts até, por exemplo, vamos colocar aqui, esse pedacinho aqui mede 0,4 segundos. Vamos analisar aqui, esse pedaço que ela fica em 0, vale 0,1 segundo. Aqui é o tempo, né? Esse outro pedaço em que ela fica em menos 10, ó, que é menos 10. Esse pedaço aqui, esse período de tempo aqui, ó, vale 0,4 segundos. E esse pedacinho aqui, para completar, em que ela volta para 0, vale 0,1. Se a gente somar 0,4 com 0,1, 0,5. 0,4 com 0,1, 0,5. 0,5 daqui com 0,5 daqui, deu um período também de 1 segundo. Só que note o detalhe. Eu identifiquei nesse 1 segundo, nesse período de uma fonte AC, né? Aqui eu estou trabalhando com AC, não estou trabalhando com DC, porque ela é positiva e ela é negativa. Então aqui ela é positiva, ela é negativa, só para a gente lembrar. Eu tenho um período em que ela é positiva, um período em que ela zera, um período em que ela fica negativa e um período em que ela zera. Se eu for desenhar daqui para frente, eu vou repetir, porque aí eu vou começar de novo daqui, ó. Eu vou subir aqui positivo, zero, negativo, entendeu? Então eu vou repetir. Eu não quero a parte em que ela se repete. A parte em que ela se repete não me interessa num primeiro momento. Eu quero só a parte que eu identifico a onda completa. Qual é essa parte? É esse espaço aqui, ó. E esse espaço aqui é aonde está o meu período. No caso, valendo 1 segundo. Fiz, né, o desenho para que ele valesse 1 segundo. Poderia valer um outro valor, mas eu estou dando um exemplo, né? Só para a gente poder colocar ali no dizer aqui do período como se fosse 1 segundo no exemplo que estamos dando. Então, toda vez que eu quiser descobrir o período de uma onda, seja em DC pulsante, seja em AC, eu quero descobrir o período da parte da onda em que não há uma repetição, em que eu tenho um desenho completo, pelo menos um desenho completo daquela onda, porque daqui para frente se repete. Eu vou dar um exemplo mais claro para você entender. Vou desenhar aqui um outro formato. É muito importante a gente entender isso. De uma onda dente de serra. É uma DC pulsante, né? Ela DC e ela varia o valor. Então vamos dizer que aqui eu tenho, né, a minha onda. Aonde eu posso identificar o período dessa onda? O período dessa onda poderia ser avaliado, por exemplo, por esse valor de tempo aqui, ó. Por quê? Porque os formatos de onda que estão atrás e os formatos de onda que estão à frente são a mesma coisa do que eu peguei aqui. Então, se eu pegar daqui a aqui, não é uma repetição do que está aqui, que também é uma repetição do que está aqui, que também é uma repetição do que está aqui.
Então, quando eu identifico que a minha onda tem esse formato aqui, ó. Estou fazendo aqui para poder marcar onde, ó. Identifiquei que a minha onda tem exatamente esse formato aqui, desse triângulo aqui, ó, que é o meu dente de serra. Quando eu identifico esse formato aqui, daqui para trás ou daqui para frente só vai haver repetição. Eu não quero repetição, eu quero o formato básico. O formato básico é esse triângulo aqui. Então eu tenho que medir o tempo em qualquer um desses triângulos aqui que eu medi o tempo, eu consigo identificar o período. Então, seja para que tipo de onda for, você identificou o mínimo espaço de tempo que você consegue desenhar uma onda completa, você definiu ali a medição ou o cálculo do período. Muito bem. Então, eu creio que não é difícil ver, porque eu estou fazendo vários exemplos aqui, para que vocês possam identificar em vários tipos de formato de ondas diferentes, como é que o período pode ser avaliado. Agora, dentro do conceito de período, né, nós vamos avaliar uma outra coisa. Vamos dizer que eu tenho agora um tempo padrão que eu chamo de 1 segundo. Por que o segundo? Porque o segundo é um tempo estabelecido por uma norma internacional que diz que é por causa desse tempo, esse espaço de tempo de 1 segundo, é o tempo que eu tenho, que é o padrão para fazer a medida de um outro parâmetro. Que parâmetro seria esse? Nós vamos descobrir agora. Então, por que 1 segundo? Se perguntar, por que 1 segundo? 1 segundo porque vem da norma internacional, é um tempo padrão. Para que esse tempo padrão? Para fazer uma medida de um parâmetro que a gente vai ver agora. Então vamos dar um exemplo aqui na DC pulsante. Olha que interessante. Então aqui eu tenho o tempo. Quantos períodos eu tenho aqui? Se você olhar bem, você vai ver que um período completo equivale a isso aqui, ó. Esse aqui é o período. Por quê? Porque isso aqui é a onda que eu identifiquei. É o formato da onda, é a forma de onda que a gente falou. Esse aqui, perdão, vou marcar aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó, não é uma repetição desse aqui, ó. Então, esse aqui é o original, seria, vou chamar assim, né, que eu estou usando para avaliar o período, poderia medir por qualquer um deles. Mas vamos fazer que esse aqui é o que eu estou tirando a medida de T. Como eles são iguais, eu estou pegando o primeiro para fazer o exemplo. Esses outros aqui, na verdade, é só uma repetição disso. Eu tenho isso, aí ele volta a se repetir, volta a se repetir e volta a se repetir. Dentro de 1 segundo, quantos desses aqui aparecem? Se você fizer a conta aí, você vai ver que aparece 1, 2, 3 e 4. Então eu estou tendo 4 períodos dentro de 1 segundo. Correto? Eu estou tendo 4 períodos, 4 formas de onda completa, dentro do tempo padrão, que é o tempo internacional, que eu falei, de 1 segundo. Fazendo a pergunta diferente, com qual frequência, imagine que esse ciclo completo aqui, ele vai ser um ente que vai visitar esse espaço aqui, que seria o tempo que nós estabelecemos, né, de 1 segundo. Com qual frequência essa forma de onda visita esse espaço de tempo? Pensa lá na escola, quando você ia responder a chamada, vou facilitar o exemplo para você, em que aparecia lá na hora que o professor anotava, né, quando a gente respondia presente, aparecia a frequência com que você ia nas aulas, ou seja, aparecia a quantidade de vezes que você, naquele mês, por exemplo, você visitou a escola, você foi na sala de aula. Então, se você
foi na sala de aula 10 vezes e teve 10 aulas, a sua frequência era de 100%. Essa era a ideia da frequência que a gente tinha lá na escola. Se a gente trazer para a eletricidade, essa forma de onda básica está aparecendo 4 vezes aqui, não está? Então, nós podemos dizer que ela visitou esse espaço, essa parte aqui, esse 1 segundo, ela visitou esse espaço com a frequência de 4 vezes. Correto? Por quê? Porque aparece a mesma forma de onda, aparece uma vez, aparece 2 vezes, aparece 3 vezes, aparece 4 vezes. Então, com 4 vezes, ou seja, 4 vezes foi detectada essa forma de onda. Então essa é a frequência com que ela visitou, vamos colocar assim para comparar, esse espaço aqui, ó, esse espaço de tempo. Então, se nós pegarmos aqui e sabemos que aqui vale 1 segundo, e sabemos que cada um desses t's aqui, se ele é 1/4 de 1 segundo, né, porque é 1 segundo dividido em 4, são tempos iguais. Então eu sei que cada período aqui, desse t, vale 0,25. Aqui vale 0,25, aqui vale 0,25 e aqui vale 0,25. 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 dá o 1 aqui. Até aí nenhuma novidade. Então, se eu sei que a onda visita esse espaço 4 vezes, então a frequência da onda é 4 Hz. Por que Hertz? Porque Hertz foi o cara que descobriu esse conceito e ele estabeleceu a unidade de frequência em Hertz. Então, o Hertz é, em eletricidade, a medida de frequência. Agora, matematicamente, como é que a gente pode provar isso? A gente pode provar porque se a gente pegar o cálculo da frequência é dado assim, ó, 1 dividido pelo período. Quanto é que vale o período? 0,25. Então, se eu dividir 1 por 0,25, fazendo essa conta na calculadora, você vai achar o valor de 4 Hz. A abreviação de Hertz é Hz. Então, como é que eu descubro o período? Para a gente recapitular, para a gente terminar hoje a aula de número 9. Nós temos no período a forma de onda mais básica que você pode ter completa. Não adianta eu pegar esse pedaço aqui para falar que é período, porque está faltando esse pedaço para me completar a base da onda. Então a base da onda qual que é? Vou redesenhar aqui embaixo. É isso aqui. No caso de uma DC pulsante do exemplo, a forma de onda mais básica dela é isso aqui. Então essa aqui é onde eu acho o período. Achei o período? Achei. Pego esse período, faço 1 dividido por ele. Vou achar a quantidade de vezes que a onda esteve presente no tempo de 1 segundo. E o que a gente entende aqui? Que quanto menor for o período, maior vai ser a frequência. Entendeu? Quanto maior for o período, menor vai ser a frequência. Então, um é inverso do outro. E se você olhar graficamente, faz sentido isso. Por quê? Porque se eu estou vendo aqui o período pequeno, e está cabendo 4, se eu diminuir esse período e fazer ele caber aqui na metade desse tempo, vai caber 8. Concorda? Vamos dizer aqui, ó, tô tentando pegar aqui o valor, não sei se eu vou acertar representar, mas o importante não é exatamente o valor, mas é o conceito e o visual aqui para você perceber. Tá vendo que eu peguei essa onda aqui, ó, esse período básico, eu dividi ele no meio? Vou fazer aqui mais claramente aqui, ó. Dividir no meio. Dividir no meio. Agora vai ficar mais claro para você enxergar. Dividir no meio. Olha que interessante. Se o período diminuiu, vamos dizer que o período fosse isso. Não é, tá? O período é isso aqui. É um exemplo. Vamos dizer que eu redesenhasse o gráfico e o período coubesse aqui. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em vez de caber só 4, caberia 8. Se eu fizer o cálculo, vai ficar 1 sobre 8. 1 sobre 8 vai dar o quê? Perdão. Fiz errado aqui. Coube 8 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coube 8 vezes. Então, se eu diminuir o tempo pela metade, metade de 0,25 segundos é 0,125 segundos. Se eu fizer na calculadora, vai dar exatamente 8. Que é o que eu presenciei aqui visualmente. Então eu estou fazendo no cálculo e no visual para você ver que dá exatamente como a fórmula do cálculo de período de frequência aponta. Para não ficar nenhuma dúvida, eu vou desenhar mais um gráfico aqui
Só para a gente confirmar visualmente, vou mostrar para você aqui, para a gente poder fazer essa conta ficar bem visível. Eu creio que já está claro, mas a título de ilustração, acho que é válido o exemplo aqui. Então, olha que interessante, ó. Eu vou fazer esse DC pulsante, o DUT é 50, tá? Eu vou fazer ele aparecer aqui. Eu acho melhor assim, que aí a gente tira qualquer dúvida de qualquer pessoa que tenha, porventura, não entendido completamente o exemplo. Então está aparecendo aqui uma vez, ó, T, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, vou completar aqui o gráfico, 5, 6, vou apagar aqui, 7, e 8. Então acabei aqui, ó. Então aqui, ó. Mais um período, mais um período, mais um período, mais um período. Aqui tudo vale quanto? 1 segundo. Tá? Então aqui tudo vale 1 segundo. Todos esses períodos são iguais. Só que se eu tenho 8 deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 1 segundo dividido por um período de 0,125, que é 1/8 de segundo. Isso aqui não é o cálculo da frequência? Frequência é 1 sobre período. Período vale quanto? Período vale 0,125. Se eu fizer essa conta, vai dar 8 Hz. Que é exatamente o que o gráfico está me mostrando. É aqui que eu queria fazer você enxergar com mais clareza. No gráfico aparece exatamente 8 vezes a onda visitando esse espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu diminuir mais esse T, aí eu não vou desenhar. Eu creio que aqui já chegamos de uma forma que você já pode enxergar. Se eu diminuir esse T pela metade, vai caber 16. Se vai caber 16, então eu não vou ter esse tempo aqui, eu vou ter esse tempo aqui dividido por 2. Se eu colocar esse tempo aqui embaixo dividido por 2, ou seja, um tempo menor ainda, vai dar o quê? 16 Hz. Porque a frequência vai dobrar, vai aparecer 16 vezes que a onda visita esse espaço. Então, a gente concede, né, nesse exemplo, como nós podemos enxergar o que a matemática diz e o que o gráfico diz. Fazendo só um exemplo para AC, né, para poder ter um exemplo em AC, não ficar só no DC pulsante. Fazer um exemplo em AC aqui para a gente poder, né, completar o nosso exemplo. Então aqui está o nosso eixo. Vamos dizer que eu tenho uma onda assim, né? Aqui. Então aqui é o meu período básico, ó. Positivo 0, negativo 0. Completei. Agora daqui para frente é repetição. Então é só mais uma medida do período. Completei. Então aqui está um período. Nesse espaço aqui está novamente o período. Nesse espaço aqui, novamente, nós temos o período de novo. Estou desenhando aqui para cima para facilitar. Né? E vamos dizer que eu vou colocar mais uma quarta vez aqui agora. Pronto. Aqui eu coloquei o quarto período aqui, ó. Qual que é a frequência dessa onda? Moleza, né? 1, 2, 3, 4. Se ele aparece 4 vezes em 1 segundo, a frequência é 4. Porque ele visita esse espaço 4 vezes. Então a frequência é 4 Hz. Vamos fazer o cálculo inverso agora. Quanto é que é o período? O período é 1 sobre F. E o que é F? É 1 sobre T. Sempre 1 sobre o inverso para achar o outro. Um é o inverso do outro. Quanto é 1 sobre 4? É 0,25. É justamente esse tempo aqui, ó. Então, o conceito de período e frequência é um conceito complementar. Se você acha o período, você sabe calcular a frequência. Se você sabe a frequência,
você sabe calcular o período. Para recapitular, frequência é 1 sobre T. Período é 1 sobre F. Então essas duas maneiras aqui que nós temos de matematicamente expressar o conceito de frequência e período. Importante falar para você que nós não vamos usar só a frequência em hertz. Aqueles múltiplos e submúltiplos que nós falamos lá, mili, micro, né, talvez até nano, a gente vai usar muito no cálculo de período. Tá? Então aqui é um dos exemplos de eletrônica, onde quando a gente faz a medida também na prática, aparece aquelas unidades que a princípio estão longe da nossa realidade, mas é ali que a gente consegue aparecer e utilizar, principalmente utilizar aquelas grandezas, né, os submúltiplos e também os múltiplos. Um exemplo de múltiplo, só para dar um exemplo para você prático, é, por exemplo, a frequência de clock do computador é 1 GHz. Olha o hertz aparecendo. O hertz aqui, ó. Aparece o hertz, né, a frequência do computador lá, de como ele trabalha. E aparece o giga. O que é o giga? O giga é 9 zeros atrás. Quer dizer que o computador trabalha numa frequência de 1 bilhão de hertz. Verdade isso? Verdade. Bilhão. Traduzindo em notação científica, é 10 elevado a nona. É só pegar o 1 e botar 9 e 0 atrás. O 9 que está no expoente aqui é a quantidade de zero. Tá? Então, o computador trabalha 1.6 GHz. Ele trabalha 1.6 com 9 zeros atrás de frequência de velocidade de processamento. Então, dando um exemplo prático para você. A gente vai passar vários exercícios dentro desse conceito, porque isso aqui é importante e a gente vai utilizar, com certeza, em algum momento aí da nossa caminhada na manutenção. Tá bom? Então, por hoje era isso que a gente queria passar para vocês. Um grande abraço e até mais.